Bom, boa noite a todos os companheiros que acompanham o canal do Centro Espírita Joana d'Arc, de Uberlândia. Uma data, né, muito marcante para a vida de todos, que é a data de finados, né, uma data que a gente sempre procura olhar com profundo respeito, né, ter um olhar extremamente respeitoso, extremamente misericordioso, porque a desencarnação, muito embora seja um fenômeno natural e toda manifestação da natureza é manifestação de Deus nas nossas vidas, né? A desencarnação é um episódio que faz parte da vida, né? Desencarnar faz parte da vida. Se entendermos a vida como uma experiência contínua, né? Se nós entendermos a vida como um episódio infindo, né? Com as suas sucessivas experiências no campo material, entre o berço e o túmulo, né? Mas muito embora seja, portanto, uma experiência natural, é uma experiência emocionalmente, psicologicamente muito intensa, muito forte. Tanto para o desencarnado quanto para o encarnado. Tanto para quem parte quanto para quem fica. Existe um aspecto que nós não podemos negligenciar, que nós não podemos olvidar dentro do movimento espírita, pensando no movimento espírita enquanto estrutura social de apoio psicológico a essas famílias. A casa espírita, as federativas espíritas cumprindo essa função social de apoio psicológico às famílias enlutadas, né? Que aspecto é esse? O da saudade, o da separação. Então, o fato de ser um evento natural e o fato de, assim como todos os fenômenos naturais, haverem explicações específicas, um entendimento específico sobre o fenômeno, isso não anula a falta, isso não anula a ausência, isso não anula o distanciamento, né? Isso não anula o processo de separação, que, embora provisório, nós o vivemos como se fosse permanente. Essa é a questão. É um processo de distanciamento, de separação com quem se ama, que é provisório, né? Que é passageiro. Mas por que estamos encarnados, né? O véu da carne, né? O bloqueio da visão material, o não ver, não tocar, não sentir a presença física, isso nos dá a impressão de uma separação permanente. E ela dói. E é por isso que o cuidado, o trato com a desencarnação, né, de uma pessoa amada, o cuidado, o trato com as pessoas que vivem o processo, deve ser sempre de uma delicadeza enorme, né? Sempre de uma compreensão, de uma empatia enorme, né? Nós não podemos nunca nos voltarmos para uma pessoa que acaba de perder um ser amado e dizer: calma, é apenas a desencarnação. Um dia vocês vão se encontrar. A gente tem que ter um pouco mais de delicadeza, né? Olha, eu entendo a sua dor. É doído mesmo. Eu também já vivi processos de separação, ou então eu ainda os viverei e certamente sofrerei tanto quanto. E talvez a partir daí o silêncio e um abraço seja a combinação mais feliz. O silêncio e uma prece de conforto seja a combinação mais feliz. Por isso que o tema, né, proposto pelo Zé, nesse convite que ele fez, muito carinhoso, é justamente a prece pelos desencarnados. Né? Existem mecanismos, existem dinâmicas de aproximação psíquica com os nossos desencarnados queridos. É possível a aproximação mental com eles, estabelecer algum gênero de comunicação mental, né, que não seja a comunicação verbal propriamente dita, o contato visual, mas existe algum tipo de contato? Sim. E a forma mais feliz de contato é através da oração, através da prece. É o que nós vamos estudar hoje. Eu elaborei um roteirozinho para a gente poder estar pensando nisso, né? E nesse roteiro, eu queria começar com uma passagem do Evangelho de João.
Uma passagem que normalmente a gente associa à desencarnação, mas não necessariamente à prece pelo desencarnado. Hoje o que nós vamos tentar fazer é associar essa passagem do Evangelho de João com o tema específico da noite de hoje, que é a prece pelos desencarnados. Nós estamos falando da desencarnação aparente de Lázaro, né? Ou a ressurreição de Lázaro, como é mais conhecida em muitas traduções bíblicas, né? Que é quando Lázaro, de Betânia, irmão de Maria e de Marta, ele tem uma morte aparente, um fenômeno de morte aparente, né? Não se sabe se um coma muito profundo, uma catalepsia, não se sabe ao certo, mas o fato é que ele chega a ser sepultado num jazigo típico judeu, né? Ou judaico, um jazigo escavado na rocha, como era a tradição na época de Jesus. E ali ele permanece nessa gruta, né? Lacrada com uma grande pedra, ele permanece ali, depois de passar pelos processos de preparo do corpo, enfaixamento dos membros, do rosto. Ele permanece ali 4 dias, né? E Jesus chega no 4º dia para visitar a família. E aí, o que se dá nesse encontro de Jesus com a família é paradigmático, é exemplar, é um modelo como a etiqueta espírita cristã deve se comportar ao se deparar com um processo de luto, né? Então nós vamos começar com o capítulo 11 de João, que é onde está a passagem da ressurreição de Lázaro, os versículos entre 34 e 36, que dizem assim: E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E então Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Olha, Jesus chega, se depara com Marta, com Maria, as irmãs do falecido Lázaro, ou então aparentemente falecido Lázaro, vê os amigos, os companheiros, os demais familiares em pranto profundo, pergunta, onde ele está? E ele já estava sepultado. Venha e veja. E levam ele até o jazigo. E ao chegar lá, Jesus chorou. Eu, pessoalmente, entendo esse versículo, que é o versículo 35, se não me falha a memória, sim, o versículo 35 do Evangelho de João, do capítulo 14. Eu entendo como um dos versículos mais lindos da estrutura bíblica, do Novo e do Velho Testamento. Essa humanidade do nosso Cristo, do nosso governante de orbe, né? Do ser mais sublime que já tocou o solo da terra. Esse ato humano de chorar ante o luto de uma família amiga, isso é de uma beleza, é de uma sublimidade indescritível. Eu vou tentar descrever o que significa isso, mas eu não sei se eu vou dar conta. Porque ele é um Cristo. Ele transcende a natureza angélica, ele é governador do orbe, ele é responsável por toda a evolução material e espiritual do planeta Terra e da família terrena. Olha que coisa linda. E aí um amigo querido, um amigo de infância provavelmente, desencarna, a família chora esse desencarne, e o Cristo poderia dizer, não, vocês estão enganados, ele não morreu. Ele está com uma morte aparente. Imediatamente ele podia ter dito isso. Ou então, caso o desencarne tivesse acontecido de fato, ele pode dizer, mas por que vocês estão chorando? A vida é eterna. Ele vai reencarnar. Ou então, ele não morreu de verdade, só o corpo que morreu. Mas ele não faz nada disso. Que é o que normalmente a gente faz. Uma espécie de censura velada frente ao luto do outro, à dor do outro, o sofrimento do outro. Essa censura, Jesus abre mão dela. Ele faz algo muito mais especial. Ele chora junto. O Chico fez isso muitas vezes aqui em Uberaba, né? Chegava a mãe chorando, a perda de um jovem, de um filho,
Chico estava vendo o jovem ali do lado, desencarnado, o jovem falando com ele às vezes, mas ainda assim ele chorava abraçado com a mãe. O nome disso é solidariedade, empatia, humanidade, é ser humano no sentido mais positivo da expressão. Jesus chorou. E aí o comentário que os judeus, os outros habitantes, os vizinhos de Betânia, fazem acerca do choro de Jesus, explica o choro de Jesus. E nos indica qual é o caminho das pedras para ter uma postura digna ante o luto do outro. O versículo 36. Disseram, pois, os judeus, vede como amava. Chorar pelo desencarnado, chorar pelo luto de uma família, é demonstrar amor profundo. É demonstrar amor profundo. Quem nesse momento me ouve e chora de saudade por alguém que ama, eu vou dizer uma coisa que uma vez eu ouvi no momento de luto. Eu ouvi de uma pessoa querida. A saudade é o preço que se paga pelo amor que se tem. Você recebe uma dádiva, um tesouro, uma bênção de Deus, que é amar uma pessoa, e aí em algum momento você paga o preço por isso. Paga o preço por essa bênção, por esse dom. É a saudade. Uma saudade que pode se dar numa viagem, um tempo que a gente permanece separado da pessoa em vida, ou a saudade pode se dar através de uma forma mais longa de viagem, que é, por exemplo, o desencarne. Mas é amor. E quando nós vemos uma pessoa amada em luto e choramos ao lado, choramos abraçado a quem chora, isso é o amor. Então, falar de finados, falar do 2 de novembro, é falar de manifestações de amor. Certo? Bom, aliás, eu estava falando 14, o capítulo 14 de João é capítulo 11, viu, gente? E aí, nos versículos 41 e 44 do capítulo 11 de João, que é esse capítulo da ressurreição de Lázaro, vem os trechos, as passagens que dizem respeito, os versículos que dizem respeito à importância da prece pelo desencarnado. Porque o primeiro versículo 41 diz assim: E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E aqui eu já quero chamar a atenção para esse levantando os olhos para cima. Se você faz uma prece com a fronte curvada, ou seja, voltada para o solo, simbolicamente voltada para o solo, Aqui a gente tem que entender a metáfora, A linguagem figurativa por detrás desse texto, Altamente alegórico que é o texto bíblico. Então é quando você faz aquela prece blasfêmia. É uma prece porque é dirigida a Deus, mas ao mesmo tempo é uma blasfêmia, porque é quando você fala assim: o Senhor me abandonou, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, Deus me esqueceu. Entendeu? É aquela prece presa ao chão, voltada para as impressões sensoriais, as aparentes impressões sensoriais. Agora, quando você ergue o olho, quando você volta a fronte para o céu, daí esse detalhe inserido pelo evangelista aqui nesse versículo, e Jesus olhou para o céu, ou seja, ele verticalizou o pensamento, ele verticalizou os sentimentos,
Ele buscou o céu com o coração. E aí, a primeira frase da prece proferida expressa esse sentimento vertical, esse sentimento ascensional, esse sentimento que busca o alto, que busca Deus. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. É a certeza de que todo pensamento humano é ouvido, seja ele negativo, seja ele positivo. E se o meu pensamento é de fronte voltado para o alto, se é um pensamento elevado, um pensamento ascensional, um pensamento vertical, eu sei que Deus ouviu com gosto, com apreço, com contentamento. E ali se estabelece uma sintonia de prece-súplica, prece-gratidão, prece-louvor. Entenderam? Não é mais a prece-blasfêmia. E é nessa linha de ação psíquica que Jesus continua essa oração dele, dizendo assim no versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha, por causa da multidão que está ao redor. Eu já sei que o senhor me ouve, eu não precisaria estar verbalizando isso em prece, mas eu faço porque eu estou rodeado por testemunhas. E aí vem o primeiro item daqueles que eu vou elencar aqui, que justificam a importância da prece pelo desencarnado. Quando paramos a nossa vida cotidiana para endereçar uma oração a um desencarnado, saibamos que o próprio desencarnado poderá estar testemunhando o momento ao meu redor ou outros desencarnados. E ao fazer isso, eu estou dizendo a estes, a essa multidão desencarnada que me rodeia, façam o mesmo. Façam isso também. Ou vamos orar juntos? Muitos desencarnados me rodeiam e aí eu paro o meu dia, eu tô lavando louça. Paro. Tô sozinho em casa, lavando louça. Parei. Chaguei a mão, sentei na cadeira da cozinha, arrastei uma cadeira e fiz uma prece. O que tá fazendo? Eu tô sentindo uma coisa gostosa aqui no peito, no coração. Que coisa boa. O que é isso? É uma oração? É uma prece? Ele tá rezando por mim. Ai, vou rezar também. Entendeu? É assim. Gente, tem que rezar muito. Acho que reza pouco. Reza ao longo do dia. Tô tomando banho, fazendo uma prece. Faço uma prece para comer, ou após a refeição para agradecer. Faço uma prece para acordar de manhã, uma prece antes de dormir. Tô no quintal de casa, olho para o céu tá estrelado, que coisa linda. Faço uma prece. Ou então caiu uma chuva danada, né? Um temporal. Tô na varanda de casa vendo a chuva cair. Nossa, que chuva boa. Faço uma prece. Alguém gritou comigo em casa, me ofendeu, me magoou. Eu faço de conta que vou fazer xixi, entro pro banheiro e faço uma prece. E todas as vezes em que eu der essa pausa na vida material para verticalizar o pensamento e dizer, Pai, eu sei que me ouves, não custa lembrar de um desencarnado amigo, de um desencarnado amado. Não custa, né? Ele vai sentir onde estiver. Daí, continuar nesse mesmo versículo. Olha que coisa linda. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro,
sai para fora. Esse clamou com grande voz, no caso da narrativa bíblica específica, é o brado de Jesus, é a voz ativa de Jesus, no imperativo. Lázaro, vem para fora. Mas você pode dizer ela com a boca fechada. O seu brado em grande e alta voz pode ser a força com que o pensamento se espalha no espaço. O poder com que o sentimento vibra. Entenderam? Porque quando você faz uma prece, eu costumo aquela prece que você arrepia os cabelos do braço, sabe? Que os olhinhos ficam cheios de água, assim, marejado. Que a garganta aperta, assim, parece que tem um nó aqui, sabe? Aquela prece sentida, ela vara o infinito, sabe? Ela rasga a atmosfera, nem um rojão. E aí, se essa oração feita em alta voz espiritual, alta voz psíquica, ela chega, penetra o coração, arromba os portões de qualquer peito, entristecido, melancólico, deprimido, prostrado, abatido. Sabe o que essa prece vai dizer no ouvido desse desencarnado em sombras? Ou adormecido, em letargia espiritual? Sabe o que ela vai dizer no ouvido dele? Vai dizer assim: Lázaro, vem para fora, vem para a luz, sai da escuridão, sai do túmulo. E olha que muitas vezes, muitos desses desencarnados vão estar no túmulo mesmo. E a sua prece por ele vai dizer exatamente isso. Lázaro, vem para fora. Segue os benfeitores que te rodeiam e te querem ao lado deles. Segue a luz. É isso que a prece por um desencarnado faz. É isso que a prece de Jesus fez com Lázaro. E finalizando com o versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, quando um desencarnado, que após o desencarne se encontra naquele período de sono profundo, né? Que é bem comum, é muito comum desencarnar e permanecer em sono profundo, né? Vivendo internamente o looping da desencarnação, né? Com muitas imagens mentais acerca da existência que transcorreu. Outros não estão nessa letargia profunda, mas estão em estado de perturbação, tentando entender o que aconteceu, onde eu estou, por que eu estou aqui, o que aconteceu comigo. Ou, às vezes, até em regiões de sofrimento, ou então em hospitais, em enfermarias, em colônias de luz, mas ainda também precisando de um fluxo vibratório para conseguirem sair do leito e começarem a sua nova vida no plano espiritual. Enfim, são inúmeras circunstâncias, mas em todas elas, a pessoa, quando vai para fora, o espírito desencarnado, quando resolve iniciar, então, uma nova vida, fala, ah, tá, eu desencarnei, mas eu estou vivo. Esse momento, muitas vezes, ele não vai estar novinho em folha, né? Ninguém atravessa de uma dimensão para outra novinho em folha. Você chega lá que nem o Lázaro, né? Com os pés e mãos atados, né? Mas vai ter uma espiritualidade amiga, uma enfermagem espiritual no mundo dos espíritos, que vai desatar esses nós, que vai retirar essas faixas. Desatai-o. Que vai consolar, instruir. Nossos desencarnados queridos no mundo espiritual não estão desamparados. Técnicos na arte de socorrer, especialistas na ciência de ajudar,
vão orientá-los, instruí-los, esclarecê-los, consolá-los, confortá-los e deixá-los ir. Ou seja, deixá-los seguir a sua vida. Ou preparando uma nova existência a curto prazo, ou cursando, né, cursos extraordinários na vida espiritual de preparação a uma reencarnação futura, vão seguir sua vida. O que não pode é a gente aqui amarrando eles, né? Segurando eles, com pensamentos negativos, pensamentos de desalento, de revolta, de mágoa. Chorar é um dever nosso. Chorar pelos nossos desencarnados é um dever. Agora a gente tem que escolher o sabor da lágrima. A lágrima física, ela é sempre salgada. A lágrima espiritual de revolta é sempre amarga. A lágrima espiritual de gratidão e saudade é sempre doce. Então eu tenho que temperar minha lágrima com o mel da confiança, da esperança. Entendeu? Encerramos aqui os nossos comentários sobre o Evangelho de João. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. E trabalhar um pouco com 2 capítulos que eu acho que é pouco explorado no movimento espírita. Quando eu vou nas casas espíritas, sempre encontro comentaristas do Evangelho. Poucas vezes eu vi alguém comentando o capítulo 27, que é o Pedi e Obtereis. Esse um pouco mais. E o capítulo 28, né? E o capítulo 28, ele é especialíssimo, porque ele é a coletânea de preces espíritas, que inclusive saiu como uma edição à parte, né? Uma edição em separado. É possível comprar, adquirir a coletânea de preces espíritas separadamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos trabalhar um pouco com esses 2 capítulos, o 27 e o 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Pedi e Obtereis tem a ação da prece, ou transmissão do pensamento, né? Lá no item 10, nós temos a seguinte instrução. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, a doutrina espírita primeiro explica o processo, a dinâmica com que essa conexão se dá. Toda a comunicação entre encarnados e desencarnados se dá pelos canais do pensamento. Aliás, toda a comunicação, primeiramente, ela é mental, né? Mas entre encarnados, ela se dá também através da verbalização vocal, da verbalização escrita, né? E outras formas de comunicação. Mas o pensamento sempre. Agora, entre encarnados e desencarnados, só é possível através do pensamento. Certo? Então, tudo que pensamos, dependendo do teor do pensamento, da qualidade do pensamento, vai nos colocar em conexão com esses desencarnados de uma forma salutar, saudável, digna, ou de uma forma enfermiça, nociva, tóxica. E quem determina a qualidade dessa comunicação sou eu. É meu livre-arbítrio. Certo? No mesmo item, o Kardec vem e comenta o seguinte, é Kardec que comenta esse texto. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos nos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, do mesmo jeito que nós estamos imersos, mergulhados numa atmosfera, com oxigênio e outros gases, da mesma maneira, nós estamos imersos no fluido cósmico universal, que é o sistema nervoso de Deus, né? É o plasma onde nós estamos mergulhados. Então, tudo que a gente pensa toca a sensibilidade, vamos dizer assim, do ser divino.
Deus está em comunicação constante conosco. E os outros seres também. Então, o que eu pensar, o outro vai sentir. Talvez ele não vai conseguir decodificar de pronto ou com muita clareza o conteúdo desse pensamento, mas sentir a sua natureza, negativa ou positiva, ele vai sentir. Talvez não haja assimilação verbal do meu pensamento, mas vai ter a assimilação vibratória. O que eu quero dizer com isso? Talvez um desencarnado querido, né, esteja num processo de amnésia pós-desencarne, o que é muito comum também. E aí, quando eu faço uma prece por ele não escuta as palavras da minha prece dita, mas ele sente os benefícios da prece. Entendeu? E aí, nesse mesmo item, nós encerramos dizendo assim: dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Pronto. Explicamos a forma, de uma maneira mais técnica, como se dá o processo de emanação vibratória e como se dá o processo, a dinâmica comunicacional entre encarnados e desencarnados pelo pensamento. Do mesmo jeito que o som viaja pelo ar, né? O som, por exemplo, não se propaga no vácuo. Então, o deslocamento ondulatório, né, de partículas de ar, né, moléculas se chocando com moléculas, né? Então, aquele movimento ondulatório chega até a sensibilidade auditiva do outro. É assim que se dá a comunicação focal. A comunicação pela prece se dá de uma maneira análoga, só que se movimentando ondulatoriamente pelo plasma fluídico em que todos estamos mergulhados. E que é o amor de Deus em forma de matéria, né? Matéria primitiva. Certo? Quanto mais delicado, mais nobre, mais feliz for o pensamento pensado, maior será a frequência ondulatória que se movimenta na direção do outro. E que desperta o outro. Daí, com esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende aquele "e disse em alta voz", quando Jesus orou por Lázaro. Essa alta voz é essa alta frequência vibratória que chega no outro. Vamos avançar agora, então, para o item 15 desse mesmo capítulo, Pedi e Obtereis, capítulo 27, né? Que diz assim: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. Então, gente, não tem hora, não tem lugar, não precisa ser necessariamente no centro espírita, na abertura de um trabalho. Em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode pausar a sua vida e fazer uma oração. Às vezes nem precisa pausar mecanicamente. Você está fazendo um crochê e está em prece. Você está mexendo o arroz na panela e está em prece. É só pensar. E mentalmente conversar com o desencarnado querido. O sentimento mobilizado, né, que não pode ser o do desespero, não pode ser o da revolta, não pode ser o da angústia, não pode ser o da aflição. Tem que ser simplesmente o da saudade, aquela saudade leve, gostosa. Aquela saudade do suspiro, sabe? Porque tem a saudade que rosna. Não, tem que ser aquela saudade
tô pensando em você, com saudade, e eu te amo. Pronto. E o outro recebeu lá. Saiu daqui, chegou lá. Batata, não tem erro. Pode fazer que é tira e queda. Certo? Agora, quando você procura um recolhimento, isso favorece, é lógico, mas no nosso corre-corre, isso nem sempre é possível. É lógico que é melhor ir para um banco de jardim, numa praça, na beira de um riacho, não é assim? É bem melhor, né? Num quarto com uma música, né? Clássica, uma música erudita calma, né? Talvez aromatizar o ambiente com um incenso, uma vela aromática, a meia luz, isso tudo favorece. Mas no dia a dia nem sempre isso é possível. E aí, se você for esperar essa ocasião fisicamente perfeita para orar, você não vai rezar nunca, ou muito pouco. Então a gente tem que introduzir a prece na nossa vida, e não a nossa vida na prece. Entendeu? Nós criamos um momento de prece como um clima íntimo e não exterior. No capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós vamos especificamente nas preces pelos que já não são da terra, ou seja, pelos desencarnados. Pelas pessoas a quem tivemos afeição, que está lá no item 63. Especificamente essas, né? Então, preces pelos desencarnados pode ser prece até pelo malfeitor, pelo inimigo da sua família, né? Nós vamos hoje, porque é véspera de finados, escolher uma modalidade específica de prece pelos desencarnados. Já que estamos vivendo um final de pandemia que promoveu mais de 600 mil desencarnes. Então, são 600 mil lutos, 600 mil famílias. Não é assim? A gente não pode negligenciar esse momento. Ah, mas pô, muita gente desencarnou de outras coisas. Sim, essa palestra é para qualquer forma de desencarne. Mas a ocasião nos pede uma oração e uma análise específica, né? Deste momento da pandemia. Porque muita gente, né, dado o número de desencarnes, de óbitos com a Covid-19 em 2021, que está vivendo amanhã o seu primeiro dia de finados. Então, nós vamos nos dirigir carinhosamente, afetuosamente a esses corações. A nossa sensibilidade quer chegar a esses irmãos para comentar um pouco esse poema em forma de prece que Allan Kardec escreve no item 63 do capítulo 28, que começa da seguinte maneira: digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirijo pelo Espírito, e aí cada um diz o nome do seu ser amado, né? Pelo José, pela Maria, pelo Pedro, pelo Joaquim, pelo Ernesto, pelo Wagner, pelo Francisco, pelo Antônio, e por aí vai. Você dirige o seu coração de primeiro a Deus, como se fosse uma permissão para orar. Permita, Senhor, que o meu coração, nesse momento, abrace quem eu amo. Que coisa bonita, né? E continua a oração. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Esse entrever as claridades divinas, olha, é a pontinha do véu, né, que se levanta. Uma ideia positiva. Essa prece vai chegar nesse desencarnado querido que eu amo com uma ideia positiva. Sabe a lâmpadazinha do desenho animado? Eureka! E aí o véu vai abrir assim, ó. Ele vai olhar pelo buraco da fechadura e vai ver luz. Vai ver uma vida possível. Para além do sofrimento, para além da angústia, para além da perturbação. E vai querer viver após a morte.
Continua a prece. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Porque tem a questão da prece intercessória, né? Tem um caso muito interessante no livro Entre a Terra e o Céu, né? Um caso que abre o livro, né? De uma prece intercessória, que era dirigida para uma pessoa que não estava preparada para receber a prece. Porque tem a questão da sintonia que nós mencionamos antes. Nesse caso, essa prece nunca se perde. Ela vai, então, ser levada até os benfeitores do desencarnado. E eles vão converter essa ação vibratória em benefício para ele. Com técnicas, né? Instrumentações, procedimentos que a gente nem conhece direito. Conhece alguma coisa pela obra do André Luiz, principalmente. Mas é daí a importância da gente fornecer matéria-prima, né? O que eles vão fazer com essa matéria-prima é coisa deles, desses enfermeiros espirituais, desses benfeitores espirituais. Mas essa prece vai chegar a quem deve chegar. Tu, que tão caro me eras neste mundo, agora a prece começa, gente, a ser dirigida diretamente para o espírito. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. É muito bonito. Agora você dirige ao espírito e fala assim, você que eu amo tanto, que eu sempre amei e que eu sempre vou amar, escuta a minha voz e recebe as minhas palavras como um ramalhete de flores. Porque uma prece pode ser materializada, gente. Me ocorreu aqui alguma coisa, eu não escuto espírito não, graças a Deus, eu morro de medo. Mas me ocorreu aqui uma ideia, eu acho que vale a pena. Você sabe que uma mãe que fazia um bolo gostoso para um filho que desencarnou, você sabe que uma prece dela pode virar esse bolo no plano espiritual? Eu acho que sim. Eu nunca li isso em lugar nenhum, mas eu acho que sim. Já pensou? A mãe faz a oração, meu filho, hoje é seu aniversário. Se você tivesse encarnado com a gente, estaria fazendo tantos anos. Ó, a mamãe está fazendo espiritualmente um bolo para você. Aí faz o bolo, canta parabéns pro desencarnado, em casa com os familiares. Ó, hoje ele faria aniversário. Faz uma prece, come esse bolo alegremente em família. Ó, estão comendo o bolinho dele. Vocês podem ter certeza que os benfeitores vão materializar no mundo espiritual uma fatiazinha de bolo e levar para ele. Ó, sua mãe te mandou. Deus é muito bom. Isso tudo é possível. O que é impossível para Deus? Cultiva lá, né? Não tem esse lance lá da violetas na janela, né? Cultiva lá uma florzinha, uma orquídea. Esse aqui é pro meu filho. O ramalhete de flores que você leva no túmulo, se você levar com sentimentos nobres, sem revolta, sem mágoa, sem rancor, ele pode ser sim materializado no mundo espiritual. E o seu familiar querido, de repente, está lá numa aula, estudando, ou numa atividade, um trabalho socorrista, ou assistindo um concerto musical, e de repente um benfeitor chega para ele, olha esse buquê de flores, que bonito. Foi seu pai que te enviou, foi seu filho que te mandou. Ele orou por você hoje e virou isso, ó. Olha o perfume dessas flores. Agora, tem um negócio que transcende isso tudo em superioridade, que é a caridade feita em nome de. É quando uma mãe que perdeu um filho com câncer decide trabalhar por crianças com câncer. Cada coração de outra mãe que ela consola, cada criança que ela ampara durante o tratamento, isso se converte em ósculo, em beijo, um beijo daqueles bem molhado, estalado, que vai chegar na bochecha do seu filho, no mundo espiritual.
Mamãe te ama, filho. Olha aqui, eu tô ajudando essa menininha. Recebe meu beijo, meu filho. Vou beijar ela. Você beija a criança doente na terra e seu filho recebe no mundo espiritual. É isso que acontece. E encerrando a prece, essa prece maravilhosa. Olha só que coisa linda. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Olha que coisa bonita. Eu não deixo de sofrer. Por mais longa que me possa parecer, e parece que nunca vai ter o reencontro, né? Mas eu sei que um dia vai acontecer. Eu espero com dor, mas espero. E resignado. Porque alguém pode sentir dor resignadamente. Uma enfermeira pode chegar num quarto de hospital e encontrar um paciente e perguntar: e aí, como é que o senhor está? Minha filha, eu estou com dor no meu estômago, mas satisfeito por contar com o seu amparo e a maravilha desse hospital. O que você vai dizer desse paciente? Que ele sofre, mas com resignação. Com bom ânimo. Então, aquele que espera o reencontro com o desencarnado, vai esperar sofrendo, sim. Vai sentir saudade. Mas pode ter essa saudade com positividade. Com bom ânimo. Com coragem. Com valentia. E avança dizendo a prece: que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante, e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Porque só existe uma possibilidade desse reencontro não acontecer assim que eu desencarnar. Sabe qual é? Se eu fizer muita besteira. Por isso que eu não posso descuidar de uma vida reta. Se eu magoar muita gente, se eu maltratar o meu corpo físico, se eu buscar a morte antes da hora, sabe? Aí pode acontecer de eu desencarnar mal, chegar no plano espiritual mal. E aí, se eu e ele estivermos em padrões vibratórios diferentes, se ele estiver vibrando acima e eu abaixo, esse reencontro não vai acontecer tão cedo. Pode demorar mais 50 anos no mundo espiritual. Daí a importância de eu abraçar a vida. Olha, perdi a pessoa que eu amava. Vou abraçar a vida agora com vontade, com gosto, com capricho, amando quem ficou, cuidando da minha família que ficou comigo, cuidando da família dos outros, estendendo a mão para a caridade, abençoando o meu corpo físico, querendo viver. E aí, o reencontro, aí ele é certo e garantido. Eu lembro minha avó, assim que meu avô desencarnou, hoje minha avó já desencarnada também, assim que meu avô desencarnou, eu falei para ela chamava Nilza, eu chamava de Nirzeta. Eu falei, ei, Nirzeta, deve estar doida para encontrar com o seu velho. Ela falou assim, eu não. Eu amo o seu avô. E vou encontrar com o seu avô. Mas eu não quero ir agora, não. Eu tenho muita coisa para viver e fazer. Foi o que eu ouvi da minha avó. Hoje eu tenho convicção de que eles estão juntos. Convicção. Porque ela fez por onde isso acontecer. Ela trabalhou por isso.
em volta de um caldeirão de sopa para distribuir alimento para quem tem fome, na máquina de costura para agasalhar corpinho de criança carente. Ela fez por onde? Cuidando dos familiares, das pessoas que ela amava, das filhas, dos amigos. Ela fez por onde merecer. E é o que está dizendo aqui. Quão doce e consolador é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, senão ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu te não esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Eu tenho certeza que nesse exato momento, muitos de vocês que me assistem estão a me assistir, ladeados, acompanhados pelos desencarnados que vocês amam. E é por isso que eu peço a Jesus em prece, em benefício de todos os desencarnados ligados aos companheiros que se dignaram a acompanhar essa palestra. Que eles recebam as boas vibrações do Centro Espírita Joana d'Arc. Muito obrigado, gente.